Comando GeoGebra, reta perpendicular, ponto, reta. Dica GeoGebra 12. Vamos apresentar uma sequência de vídeos, onde analisaremos o comando reta perpendicular. No GeoGebra temos 7 variantes para a construção de uma reta perpendicular. Vamos começar pela variante mais simples, o comando reta perpendicular com 2 parâmetros, ponto e reta. O objetivo deste comando é construir uma reta que passa por um ponto dado e é perpendicular a uma reta específica. Este comando é essencialmente destinado a ser utilizado em ambiente 2D, embora possa também ser utilizado em 3D. Contudo, em 3D, o comando assume automaticamente um terceiro parâmetro, o contexto. O parâmetro ponto é a designação do ponto por onde deve passar a perpendicular. E o parâmetro reta é a designação da reta relativamente à qual queremos traçar a perpendicular. Vamos fazer a análise deste comando, utilizando para o efeito 4 exemplos de construção. Exemplo 1. Em ambiente 2D. Pretendemos construir uma reta perpendicular à reta horizontal y igual a 2, e que passa pelo ponto P de coordenadas 3 e 5. Passos da construção. Passo 1. Definir a reta R horizontal da equação y igual a 2. Passo 2. Definir o ponto P de abscissa 3 e ordenada 5. Passo 3. Traçar a perpendicular à reta R, e que passa pelo ponto P, utilizando o comando GeoGebra reta perpendicular, em que o parâmetro ponto é o ponto P, e o parâmetro reta é a reta R. Obtemos a reta F cujo pé da perpendicular é o ponto A. Reta horizontal R. Ponto P. Reta F perpendicular a R e que passa por P. Pé da perpendicular. E o ângulo entre as retas. Exemplo 2. Em ambiente 2D, pretendemos construir uma reta perpendicular à reta oblíqua, 2x mais 13 y igual a 6, e que passa pelo ponto P de coordenadas 4 e menos 1. Passos da construção. Passo 1. Definir a reta R oblíqua de equação 2x mais 13 y igual a 6. Passo 2. Definir o ponto Q, de abscissa 4 e ordenada menos 1. Passo 3. Traçar a perpendicular à reta R, e que passa pelo ponto Q, utilizando o comando GeoGebra reta perpendicular, em que o parâmetro ponto é o ponto Q, e o parâmetro reta é a reta R. Obtemos a reta F cujo pé da perpendicular é o ponto A. Reta oblíqua R. Ponto Q. Reta F perpendicular a R e que passa por Q. Ponto A. Pé da perpendicular. E o ângulo entre as retas. Exemplo 3. Em ambiente 2D, pretendemos construir uma reta perpendicular à reta oblíqua x menos 13 y é igual a 4 e que passa pelo ponto de interseção das retas y é igual a 2x mais 1 e y é igual a menos x mais 3. Passos da construção. Passo 1. Definir a reta T, oblíqua da equação x menos 13 y igual a 4. Passo 2. Definir a reta S, oblíqua da equação y é igual a menos x mais 3. Passo 3. Definir a reta R, oblíqua, da equação y é igual a 2x mais 1. Passo 4. Definir o ponto R, da interseção das retas R e S.
Passo 5. Definir a perpendicular à reta T, e que passa pelo ponto R, utilizando o comando GeoGebra reta perpendicular, em que o parâmetro ponto é o ponto R, e o parâmetro reta é a reta T. Obtemos a reta F, cujo pé da perpendicular é o ponto A. Reta oblíqua T. Reta oblíqua R. Reta oblíqua S. Ponto R, da interseção das retas R e S, e reta F perpendicular a T e que passa por R. Exemplo 4. Em ambiente 3D, pretendemos construir uma reta perpendicular à reta da equação paramétrica x é igual a 1, 0, 2, mais t vezes 3, 1, menos 1, e que passa pelo ponto P, 4, 5, 6. Passos da construção. Passo 1. Definir a reta R de equação paramétrica, que passa pelo ponto de abscissa 1, ordenada 0 e cota 2, e com a direção do vetor 3, 1, menos 1. Passo 2. Definir o ponto P, de abscissa 4, ordenada 5 e cota 6. Passo 3. Definir a perpendicular S, à reta T, e que passa pelo ponto P, utilizando o comando GeoGebra reta perpendicular, em que o parâmetro ponto é o ponto P, e o parâmetro reta é a reta R. Obtemos a reta F cujo pé da perpendicular é o ponto Q. Reta oblíqua T. Ponto P. Perpendicular S. Não esqueçamos que estamos a analisar o comando reta perpendicular ponto reta. Porque será que ao usar o comando reta perpendicular P, R, no GeoGebra, onde P é um ponto em 3D, e R é uma reta em 3D, o comando registado automaticamente, inclui 3D, ou seja, aparece como reta perpendicular P, R, 3D. Ou de outro modo, o comando 1, reta perpendicular ponto, reta, é registado como o comando 7, reta perpendicular ponto, reta, contexto. Lembremo-nos que o GeoGebra lida com comandos em diferentes ambientes. 2D versus 3D varia conforme o contexto. Em 2D, o comando reta perpendicular funciona de uma maneira, mas em 3D, a lógica é diferente porque a perpendicularidade em 3D pode envolver mais de uma direção possível. Em 2D, a reta perpendicular a outra é única, mas em 3D, há infinitas retas perpendiculares a uma dada reta passando por um ponto. Uma delas tem a direção específica baseada na projeção ortogonal, mas todas as outras têm direções diferentes, e estas são em quantidade infinita. Reta perpendicular ponto, reta, contexto. Se admitirmos que o contexto é x ou y, é registado reta perpendicular, P, R, x ou y. Obtemos uma perpendicular à reta R, passando pelo ponto P, não segundo a direção baseada na projeção ortogonal, mas segundo a direção paralela ao plano horizontal x, y. Como podemos confirmar visualmente, a reta F, embora perpendicular e passando por P, não interseta a reta R. No nosso exemplo, a reta R está em 3D, e o ponto P também. Quando inserimos o comando reta perpendicular, P, R, o GeoGebra detecta que está em um ambiente 3D, e ajusta o comando, incluindo o parâmetro 3D. A atribuição de 3D, como contexto,
é para especificar que a perpendicularidade a ser calculada no espaço tridimensional, onde a solução não é única, deverá ser segundo a direção específica baseada na projeção ortogonal em 3D. Resumindo, no contexto da perpendicularidade em 3D, dada uma reta R e um ponto P fora dela, existem infinitas retas perpendiculares a R, passando por P. Todas essas retas estão contidas no plano perpendicular a R que contém P. Nesse plano, existem infinitas retas perpendiculares a R que passam por P, formando um feixe de retas. Esse feixe corresponde a todas as direções possíveis no plano que são ortogonais a R.